A Deus toda honra e toda. O nosso tema do estudo de hoje é pensar nas coisas de Deus. Está em Mateus 16, do 21 ao 23, que diz: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então existem coisas que, apesar das consequências dificilmente extremas, elas têm que acontecer para se cumprir o plano de Deus para a reconciliação entre Deus e o homem e a salvação do castigo eterno. Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele sofrer muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. Jesus ele tomou tapa na cara, bateram com vara nele, humilharam ele, riram dele, zombaram dele e condenaram ele à morte. Mas ele ressuscitou. Isso tudo era necessário para se manifestar o amor de Deus em sua totalidade. Em sua totalidade era necessário acontecer tudo isto para que o amor de Deus fosse manifestado. Como diz João 3, do 16 ao 18, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então tudo isto tinha que acontecer. E Jesus sabia de tudo que ele iria passar. Porém, Jesus ele estava num estado de humilhação. Ele sentia fome, sede, dor, tristeza e angústia. Como diz em Mateus 26, Mateus 26, 36 ao 38. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se.
Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus Cristo sabia tudo o que iam fazer com ele. E para nós, ser humano, às vezes é difícil, porque Jesus, ele multiplicou os pães e os peixes, ele matou a fome de muita gente, ele curou muitos enfermos, milhares, ele expulsou muitos demônios, ele ensinou e viveu a verdade e a justiça. E agora aquele povo, para quem ele fez isto tudo, estava para condená-lo, para maltratá-lo e para levá-lo à cruz. Todos gritavam: crucifica, crucifica. Isso traz uma tristeza muito grande. E Jesus, ele foi orar a Deus porque ele estava entristecido e angustiado, a ponto de se entristecer até a morte. E Satanás, ele usa Pedro, que ainda não era convertido. Pedro ainda não era convertido e não tinha recebido o Espírito Santo. Está em Lucas 22, do 31 ao 34, que diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Pedro andava com Jesus. Já estava chegando a hora da crucificação e da morte de Jesus, e Pedro ainda não era um convertido. O diabo se aproveitou disso e tentou, através de Pedro, influenciar a Jesus Cristo com uma última tentação, para que Jesus não cumprisse a sua missão e trouxesse a salvação à humanidade, a todo aquele que crê. Por isso ele diz a Pedro: Satanás pediu para te provar, mas eu roguei por ti. Roguei por ti porque você ainda não está preparado, Pedro. Você não tem condição de o diabo te peneirar. Mas quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Quando te converteres, Pedro ainda não era um convertido. E Pedro ainda tenta afirmar: não, Senhor, eu vou contigo tanto para a prisão como para a morte. Jesus disse: não, Pedro, você hoje mesmo me negará 3 vezes antes que o galo cante. Satanás, ele tentou na tentação do deserto fazer com que Jesus voltasse atrás na sua missão, e agora tenta uma última vez, tentando fazer Jesus voltar atrás e não cumprir a sua missão.
missão e não trazer a salvação à humanidade. Porém, Jesus manda Satanás arredar. Arredar quer dizer se afastar. Ele diz que ele não cogita das coisas de Deus, que ele não pensa, ele não reflete nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Às vezes passamos por situações difíceis para Deus realizar o seu propósito na nossa vida. E às vezes não entendemos. Às vezes até reclamamos com Deus. Não, mas eu não mereço isso. O que eu fiz para estar passando por isso? Mas Deus tem um plano em todas as coisas. Como Deus teve um plano no sofrimento, morte e ressurreição de Jesus, que foi trazer a salvação a cada um de nós, tudo que nós passamos, Deus tem um plano. Por isso que nós devemos pensar, nós devemos refletir nas coisas que são de Deus. Como diz em Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 34 diz: porquanto não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas delas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então a palavra de Deus diz para não nos preocuparmos com o que vamos comer, que vamos beber, ou o que vamos vestir. Porque Deus sabe de todas as nossas necessidades. As pessoas que estão preocupadas com as coisas do mundo, com o eu, com a vaidade, com a injustiça e a mentira, elas que devem ficar preocupadas com o que elas vão comer, beber ou vestir. Nós não, nós somos filhos de Deus. Nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas Deus vai providenciar para cada um de nós. Quando o homem pecou no jardim do Éden, Deus já te avisou em Gênesis 3,15, que a semente da mulher, que é Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. E assim foi feito. Jesus morreu e ressuscitou, e é o Salvador de todo aquele que crê no seu nome. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas, graça te damos pelo teu imenso amor, pela tua verdade, pela tua justiça.
Obrigado, Pai, porque Tu cuida de nós. Tu és um Deus de amor e devemos confiar em Ti de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Porque Tu sabes de todas as coisas que nós precisamos. E Tu tem um plano para a vida de cada um de nós, Pai. Obrigado por Jesus Cristo morrer em nosso lugar e nos conceder a salvação através da fé. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu já te agradeço. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso e Criador, seja toda honra, toda glória e todo louvor e o domínio